Jeremias 18, do 1 ao 6. Diga assim: Deus de processos. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus ordena ao profeta Jeremias que se dirija a uma olaria, a uma oficina de vasos, onde se fabrica vasos, que Deus teria uma mensagem para ele ali naquela olaria. O profeta, ao chegar nessa olaria, ele se depara com um oleiro no exercício da sua profissão, no processo de fabricação de um vaso. O barro estava na roda, o oleiro estava lá rodando, né, onde se coloca o barro, e com a mão na massa, trabalhando lá no vaso. Mas de repente, algo acontece que aquele vaso se estraga na mão do oleiro, ele perde o formato desejado, um formato aceitável para um vaso. Mas o oleiro não desiste daquele barro. O oleiro, então, ele pega aquele mesmo barro e ele retoma o processo. Ele coloca de novo no centro da roda e ele volta a fazer um novo vaso a partir daquele mesmo barro. E a mensagem de Deus, através dessa história, era para a nação de Judá. Embora Deus fale Israel, era a nação de Judá. Deus diz assim: olha, Israel, será que eu não posso fazer com vocês como esse oleiro que está trabalhando no vaso, que está amassando o barro e fazendo um novo vaso? Deus estava falando através de Jeremias o processo que aquela nação passaria. Esta mensagem foi pregada na época de Jeoiaquim, o rei que sofreu a invasão babilônica. Nos dias de Jeoiaquim, Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Então, Deus estava falando desse processo que a nação passaria, que seria amassada, né, que perderia o seu formato, que pareceria em algum momento que tudo havia se perdido, que tudo estaria estragado, mas Deus, como aquele oleiro, iria tornar a construir a nação, exatamente como aconteceu com aquele barro e a formação daquele vaso. Eu olho para esse texto e duas verdades saltam diante de mim. Primeira, nesses dias, todos nós, toda a humanidade também está passando por um processo. Todos nós. Não há ninguém que não tenha se sentido de alguma forma um pouco amassado. Nós estamos sendo remodelados como sociedade ou como indivíduos. Um processo que para algumas pessoas tem sido um processo muito doloroso, com perdas significativas, não só perdas econômicas, perda de entes queridos, de amigos. Para outras pessoas, um processo sim, mas não tão
doloroso assim. Mas a verdade é que esse processo longo, que dura já alguns meses, de alguma forma ele tem afetado todos nós. Quando nós vemos as pessoas se perguntando como será daqui para frente, como será que nós vamos sobreviver após passar esse período de crise? Qual será o novo normal? Um processo que tem apavorado muita gente, porque os governantes não sabem, muitos, como lidar com isso, estão perdidos. Os cientistas estão estudando, trabalhando como nunca, tentando achar uma saída, uma vacina, para combater esse vírus. Mas a verdade é que nenhum ser humano, por mais poderoso que seja, por mais rico que seja, por mais informação que tenha, nenhum ser humano está no controle desse processo. Não, é um processo que nós estamos passando como sociedade, como seres humanos, mas esse processo não está na mão de um governante, não está na mão de uma pessoa poderosa. Quais são as próximas etapas desse processo? Nós não sabemos. Quando ele terminará? Alguém tem essa informação? Não. Quais são as consequências? Que resultado restará de todo esse processo que estamos enfrentando? Absolutamente ninguém tem essas informações. Só há apenas um, que tem o controle em suas mãos, que é Deus, é o Deus que nós servimos. O nosso Deus, ele é o mesmo oleiro que tem o barro em seu domínio. Como ele estava no controle da nação de Judá, comparado àquele oleiro que trabalhava naquele barro, que tinha o controle do que estava acontecendo, o nosso Deus também está no controle desta crise, o nosso Deus também está no controle desta pandemia. Se algo acontece é porque ele decretou, ou simplesmente ele permitiu, mas ele continua no domínio dos fatos, ele continua controlando, moldando a história da humanidade. O mesmo Deus que Jeremias está falando nesse texto é o Deus de nossos dias. Quando o outro profeta Jeremias foi chamado, a Bíblia diz que ele foi chamado no ano em que morreu o rei Uzias, e Deus estava assentado sobre o trono, e toda a terra estava cheia da sua glória. Esse é o mesmo Deus dos dias de Jeremias, dos dias de Isaías, é o Deus dos nossos dias. Ele continua assentado sobre o trono, ele continua enchendo a terra com sua glória. Não importa a dimensão dessa crise, ainda desconhecida por nós, não importa a duração, ninguém sabe, não importa se tenhamos que passar por perdas, algo que nenhum de nós gostaria, mas Deus ainda hoje continua no trono, Deus ainda hoje continua governando todas as coisas, Ele continua conduzindo todas as coisas aos seus propósitos. Como isso é possível, pastor? Nós não entendemos Deus, mas esta é uma verdade. Outra verdade primária que podemos extrair desse texto é que o nosso Deus, ao se comparar com o oleiro, ele é um Deus que diz assim: eu trabalho através de processos. O nosso Deus, diga, o nosso Deus é um Deus que trabalha por meio de processos. O que é um processo? É um conjunto de atos realizados durante um tempo, visando a um objetivo. Um conjunto de atos coordenados, pensados, planejados, que leva um tempo até que um objetivo desejado seja alcançado. Deus pode fazer as coisas aparecerem, pastor? Pode. Deus pode transformar esse púlpito em diamante? Pode. Deus tem o poder de criar as coisas instantaneamente, mas não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha como esse oleiro.
Deus trabalha levando as coisas por um processo, por um meio, como aquele vaso estava sendo fabricado. Algo nesse percurso, algo durante esse processo pode parecer um problema, pode parecer uma crise, uma pandemia, uma perda, uma derrota, mas Deus está usando tudo isso como etapas de um processo para levar todas as coisas a um propósito que Ele mesmo já pensou. Todo processo terá pelo menos 3 características. Primeira, ele é fruto de um planejamento. Todo processo é formado por etapas e todo processo visa cumprir um fim determinado, um propósito definido. O Deus da palavra é um Deus que age exatamente assim. Deus pode operar milagres? Pode, e Ele faz isso às vezes. O milagre é quando Deus, Ele quebra as leis naturais. O milagre é quando Deus interfere num processo, num curso natural. Quando Deus faz algo de maneira que Ele interfira nesse processo, isso é um milagre. Mas escute, milagre é uma exceção. Não é a regra da maneira de Deus trabalhar. Na maioria das vezes, o que Deus fará? Deus dará saúde para você trabalhar. Deus vai te dar graça para você suportar as aflições. Deus vai te tratar com bondade e com misericórdia, quando você errar e quando você não merecer. Mas será na caminhada que Ele vai trabalhar na sua vida, que quando você olhar para trás, quando você pensar em tudo aquilo que você viveu, você pode não ter um dia que você diga assim, vivi um milagre nesse dia. Mas quando você olhar para trás, você vai ver que Deus estava conduzindo a tua vida através de um processo, como um oleiro que está formando um vaso. Deus é um Deus que trabalha através de processos. Milagres são raros, milagres são esporádicos, mas processos são constantes. Se você é crente, algum processo de Deus está sendo realizado na sua vida neste momento. Tem um louvor que diz assim, eu vivo de milagres. Não, nós não vivemos de milagres. Eu sei que isso não é empolgante, eu sei que isso não é romântico, mas o que é verdadeiro é isso. Nós vivemos de processos. Deus é um Deus de processos. Primeiro, Deus trabalha por processos que digam respeito a toda a humanidade. A criação foi um processo. Deus poderia, se Ele é onipotente, o que significa onipotente? Significa alguém que tem todo poder. Deus poderia criar a terra num só momento? Sim ou não? Sim, mas Ele não cria. Ele cria as coisas em um processo. Aquilo que Ele cria no primeiro dia é base para que algo seja criado no segundo dia. O que Ele cria no segundo dia é base para algo que será criado no terceiro dia. Ele não cria os animais antes de criar as plantas. Ele não cria as plantas antes de criar o sol. Ele cria as coisas de forma processual. É assim que Deus trabalha. Primeiro a luz, depois as plantas, depois os animais. E toda a natureza que Ele cria, toda a natureza, se você perceber, olhar, você vai ver que está sujeita a processos. O nascimento de um animal é um processo. O crescimento de uma planta, os anéis que se formam, é um processo. Tudo obedece a um processo. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus de processos. Todo o Antigo Testamento, os seus 39 livros, é uma preparação para que Jesus viesse. Quando Jesus veio, Jesus não aparece instantaneamente. Ele não morre na cruz em um só dia. Não, Ele nasce como uma criança. E Ele passa por um processo. O Filho de Deus é tentado. Ele é testado.
ele é levado a uma cruz, ele sofre, ele é pregado na cruz, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, então ele conquista a nossa salvação. É um processo, mas se você olhar Apocalipse, Apocalipse diz, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Veja, é um processo pensado antes mesmo do mundo ser criado. Paulo diz, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Você pode olhar para o Antigo Testamento e falar, gente, quanta catástrofe, quanta morte, mas você vai ver lá em Gênesis, Jesus sendo já prometido, a semente da mulher. Deus é um Deus que trabalha de forma processual. Você pode dizer, a ressurreição de Cristo é um milagre. Sim, é um milagre, mas resultado de um processo. Diga assim, Deus é um Deus de processo. Deus trabalha por processos que digam respeito a uma nação. O texto que nós lemos. Deus está dizendo, Jeremias, eu vou fazer com que a nação de Judá passe por esse processo. Ela será desconfigurada. Ela será tirada da terra, mas eu vou reconstruir. Eu vou fazer depois uma nova nação com minhas próprias mãos. Um processo que diga respeito à nação. E Deus trabalha por processos que digam respeito a indivíduos. E é sob esse enfoque que eu gostaria de trabalhar esta mensagem. Uma abordagem individual, pessoal. Deus é um Deus que trabalha processualmente na vida de cada um de nós que está aqui. A sua vida, ela está passando por um processo. Você está na roda do oleiro, como aquele barro estava ali, trabalhando, sendo trabalhado pelas mãos do oleiro. Nós estamos passando por um processo. Por que Deus nos faz passar por processos? Algumas razões, eu vou destacar 3. Escrevi 7, mas o tempo não nos permitiria. Primeiro, Deus usa o processo para aperfeiçoar a nossa fé e nos aproximar dele. Por que Deus usa o processo na nossa vida? Primeiro, diga, Deus usa o processo para aperfeiçoar a nossa fé e nos aproximar dele. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 5 diz, sabemos que a tribulação produz a paciência, a perseverança ou paciência. A perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz a esperança e a esperança não nos decepciona. Veja que é um processo que começa com a tribulação. É um processo que começa com esse amassado barro, que começa com dificuldades, com problema, mas Deus está usando a tribulação, e Paulo está dizendo isso, para nos conduzir a um caráter aprovado, para nos tornar mais perseverantes, para aperfeiçoar a nossa fé. É durante esse processo que nós vamos nos tornando mais pacientes. É durante esse processo que nós vamos aprender a confiar, a descansar, nos tornar mais crentes. É durante esse processo que crentes fracos, meninos, se tornam casca grossa, maduro, experiente, perseverante, né? Afinal de contas, ninguém pode ser aprovado se não passar por prova. É através da prova que nós vamos passando de fases. É através da prova que nós passamos para a próxima etapa. É através da prova que nós evoluímos, crescemos na fé, como na escola. É a escola de Deus, é a escola do deserto. Êxodo capítulo 16, 4 e 5 diz assim que Deus, ele diz para o povo, olha, eu vou alimentar vocês durante o deserto com maná. E Deus diz assim, mas eu vou pôr vocês à prova, porque vocês têm que seguir as instruções. E as instruções de Deus era a seguinte, vocês não poderão encher a vasilha mais do que o necessário. Vocês não poderão recolher o maná mais do que o necessário, senão ele vai estragar. Ele vai adquirir mau cheiro, vai dar bicho. Imagine, irmãos, aquela multidão no deserto, eles estão no deserto. Não há segurança nenhuma que no outro dia haverá alimento. Não há segurança nenhuma de que no outro dia eles terão água para beber.
Deus está mandando maná, mas Deus diz assim: não acumule para o outro dia. Eu estou pondo vocês à prova. A prova seria obedecer a palavra. Deus estava querendo ensinar algo para aquele povo e para nós também. No deserto, vocês precisarão confiar em mim. No deserto, vocês terão que confiar que eu vou prover. Irmãos, escute. Só quem passou pelo deserto, só quem passou pela prova da dependência e da confiança em Deus no deserto, sabe o que é ter uma fé aprovada nesse sentido. É quando você todo dia só tem o necessário. É quando você mês a mês diz assim: não sobra, mas você olha e vê que Deus poderia abrir as janelas, que Deus poderia derramar bênçãos. Você vê que Deus poderia fazer um grande milagre, mas Deus não faz. Deus está dando a porção necessária. Deus está querendo fortalecer a tua fé. Ele está te ensinando algo. Pastor, por que Deus não faz os milagres? Porque milagres são exceções, mas Deus, através desse processo no deserto, Ele está te levando para o lugar de vitória. É no deserto que a nossa fé é treinada. É no deserto que nós descobrimos quem somos em Deus. O brilho da nossa fé aparece no fogo da provação. É no deserto que nós encontramos Deus como um pai presente, um pai cuidadoso, um pai amoroso. É no deserto. Será que eu tenho aprendido a confiar em Deus nessa pandemia? Será que você é daqueles que, ao anúncio da pandemia, você fez um estoque de alimento, tirou os móveis de um quarto e fez uma despensa gigantesca com medo da crise? Será você daquele que, por causa da crise, você deixou de ofertar, deixou de devolver o seu dízimo e está guardando dinheiro debaixo do colchão por causa da pandemia? Será que nós temos aprendido a confiar e depender de Deus em meio à crise? O salmista diz no Salmo 119, 71, ele diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Ele não aprendeu os estatutos na bonança, ele não aprendeu os estatutos quando estava por cima da carne seca, quando estava na crista da onda, quando tudo estava dando certo. Ele aprendeu os estatutos quando foi afligido. É quando somos afligidos que nós aprendemos a orar. É quando somos afligidos que nós acordamos de madrugada. É quando somos afligidos que aprendemos a jejuar. Não é porque o pastor ensina, não é porque você aprendeu uma instrução religiosa. É porque Deus nos conduz a momentos de deserto para que a nossa fé seja edificada. Tem gente aqui que há um ano atrás não teria aceitado o convite para estar aqui nesta noite. Não, você estava muito bem. Você não queria saber de Deus. Você não queria saber de assuntos ligados à igreja. Não, você estava muito bem. Mas a aflição te trouxe a este lugar. A aflição te despertou para olhar para as coisas de Deus. Escute, Deus usa as aflições para tirar o nosso olhar aqui da terra, para edificar a nossa fé e para que nós nos voltemos para Ele. Segundo, Deus usa esse processo para revelar as nossas prioridades. Diga, Deus usa o processo para revelar nossas prioridades. Os momentos de prova revelam aquilo que nós realmente amamos, aquilo que nós realmente damos importância. Imagine duas situações hipotéticas. A sua casa está pegando fogo e alguém diz assim: eu vou entrar lá e vou salvar algo. Eu só posso salvar uma coisa. O que você escolheria? Ou então imagine que você está no seu barco e o barco está afundando porque está muito pesado. E alguém diz assim: olha, toda essa carga tem que ser alijada, tudo tem que ser jogado no mar. Você só pode ficar com uma carga. O que você escolheria? Eu respondo: você escolheria aquilo que você mais ama. Eu escolheria aquilo que mais amo. A prova revela o que estamos dispostos a deixar e o que não estamos dispostos a deixar. Um jovem rico procura Jesus e disse assim: eu quero ser teu discípulo, eu quero te seguir. Jesus disse assim: então deixa a sua riqueza e me siga. Aquele jovem, ele era religioso, aquele jovem amava Deus, aquele jovem tinha uma vida casta, uma vida pura, uma vida de
idas ao templo, como muitos de nós aqui, a maioria. Mas quando ele foi posto à prova, quando Jesus disse assim, você tem que deixar a riqueza para me seguir, a prova demonstrou o que ele realmente amava. Ele amava mais a riqueza do que a Deus. Diferente de Abraão, a Bíblia diz que Deus coloca Abraão à prova. Deus diz, Abraão, eu quero teu filho. Abraão, claro que se entristeceu com isso, mas ele leva Isaque. Ele não era um religioso, ele amava realmente a Deus e ele demonstrou isso, porque ele estava disposto a perder Isaque. Ele estava disposto a deixar Isaque. Ana estava disposta a deixar Samuel. Paulo estava disposto a deixar os seus títulos em prol do Evangelho. Todo o passado de estudo e de título, todo o passado construído na religião judaica em nome do Evangelho. Jesus deixou a sua glória por amor à igreja, por amor a nós. O processo revela o que estamos dispostos a deixar e o que realmente amamos. 3. Deus usa o processo para glorificar seu nome em nossas vidas. Você pode dizer isso? Diga, Deus usa esse processo para glorificar seu nome em nossas vidas. Talvez você pergunte, pastor, de que maneira esse problema que eu estou passando pode glorificar a Deus? Como Deus pode ser glorificado através de uma situação que para mim gera tanta dor, tem causado tanta tristeza? Como Deus pode ser glorificado através da minha vergonha? Como isso é possível? Você precisa lembrar-se que os problemas que Deus permite que nós enfrentemos, eles fazem parte de um processo. Um processo que está aperfeiçoando a tua fé. Um processo que, como um forno, está revelando o brilho do ouro, o brilho da sua fé, está te aperfeiçoando. Um processo que está definindo as suas prioridades. Um processo que está fazendo com que você tenha que jogar fora cargas que não são importantes e concentrar-se naquilo que realmente importa. E todo processo tem planejamento, todo processo tem etapas, todo processo tem controle e todo processo tem um propósito definido. Na ótica de Deus, o que você está passando não é uma punição. Deus não está fazendo isso para te punir. Não. Tem a ver com o resultado que Ele tem em vista. Tem a ver com o lugar que Ele está te conduzindo, o lugar do propósito que Ele já pensou, que Ele já definiu. Você ainda não pode ver, porque o futuro não te pertence. Mas Deus está usando todo esse processo, esse amassar, esse trabalhar, essa condução, mesmo que para você diga assim, parece derrota, parece perda, parece só sofrimento. Escute, há um Deus que planejou sua vida, há um Deus que controla os cabelos da sua cabeça, há um Deus que conhece o teu deitar e o teu levantar. Há um Deus que está no trono, e esse Deus tem o controle da tua vida, da tua história, nas mãos dele. Está nas mãos dele. Ele está trabalhando, mesmo que pareça que está desfigurando, mesmo que pareça que a coisa está desgringolando, dando errado. Veja, Deus pode reconstruir a hora que Ele quiser e levar ao propósito que Ele já definiu. Paulo diz em Romanos 8, 28, ele diz, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você não vê, eu não vejo, nós não sabemos, mas Deus será glorificado por tudo isso que você está enfrentando. Quarto e último ponto. 4 coisas que devemos fazer e entender no meio de um processo. Vamos fazer isso com base no Salmo 46. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 46. Diga comigo assim, 4 coisas que devemos fazer e entender no meio do processo.
Salmo 46, versículo 1 ao 3. Deixa a Bíblia aberta. Vamos lá, vamos ler? Deus é nosso refúgio e fortaleza. Vamos lá todos juntos? Socorro bem presente na angústia. Portanto, a sua versão deve estar diferente da minha. Eu vou ler para você. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Veja o que o salmista está dizendo. Tudo pode mudar à minha volta. O mundo que eu estou pode passar por transformações inimagináveis. Os montes podem sair dos seus lugares e se jogarem no meio dos mares. Ele diz, pelo que não temeremos. Primeira coisa que eu tenho que aprender em meio a um processo, eu não preciso ter medo. Tem um oleiro que está no controle. Tem um Deus que está no trono. Jesus diz, não fique ansioso, não fique preocupado. O seu Pai sabe o que você precisa. As mudanças fazem parte desta vida. Todo ano existem 4 estações. Todo dia existe dia e noite. O tempo muda, o clima muda, a geografia muda, as estações mudam, a política muda, a moda muda, tudo muda, mas há um Deus que não muda. Há um Deus que permanece o mesmo. O salmista diz, pelo que não temeremos, ainda que tudo mude de lugar, ele não muda. Não tema o processo, não tema, o teu Deus sabe o que faz. Segunda coisa, vamos ver versículo 4 e 5. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está, onde? Deus está no meio dela. Não se abalará, não temerá. Deus a ajudará ao romper da manhã. Escute, Deus está no meio desse processo. A segunda coisa que você precisa saber, tudo pode mudar. As coisas podem sair do lugar, mas tem um Deus que está no meio do processo. Deus fala através de Isaías, Deus diz assim, olha, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não vão afogar você. Quando você passar pelo fogo, eles não vão queimar com você. Nem a chama vai arder em você, porque eu estarei contigo. Eu vou passar com você pelo fogo, eu vou passar com você pela água, eu vou passar com você nesse processo. Deus está com você, irmão. E se Deus está com você, meu irmão, escute, esse processo não é maior que o teu Deus. Foi Ele que planejou, é Ele que está no controle. Você pode dizer amém? 3, versículos 6 ao 9. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor. São obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Desolações. Para políticos, para cientistas, é uma desolação, são mortes, é um problema, mas Deus tem feito, Ele faz cessar as guerras, Ele faz cessar o processo, Ele faz cessar o problema até o fim da terra, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Escute, Deus está no controle desse processo, não tema. Deus está no meio do processo e Deus tem o controle do processo. A hora que Ele quiser, Ele passa para a próxima etapa, Ele muda e você tem uma garantia. Qual é a garantia? Junto com a prova, Ele dá o escape e Ele não dará prova maior do que você possa suportar, mas com a prova, Ele dá a graça, Ele dá graça. Deus está no controle desse processo. Você pode dizer amém? Último, versículo 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está dizendo, todas essas mudanças, tudo isso que vai acontecer, eu serei exaltado. Deus está conduzindo tudo para o seu propósito, para aquilo que vai glorificar o seu nome. Todas as coisas convergem para isso. Deus tem um plano para cada ser humano. Deus tem um plano, um projeto para cada vaso
que Ele está construindo para cada vida que está aqui. Jeremias diz: Ele fez conforme pareceu bem aos seus olhos. O vaso não decide o tempo do processo. O vaso não tem o controle do seu formato, do tempo que passará no forno, do processo que ele tem que enfrentar. Quem tem o controle é o oleiro. Ele pode quebrar o vaso, ele pode refazer. Escute, tudo o que está acontecendo está dentro da vontade de Deus e de acordo com os propósitos de Deus. E hoje à tarde, enquanto eu preparava esta mensagem, me veio uma certeza tão grande que eu estou falando para alguém que veio aqui, preocupado, ansioso, achando que Deus não está ouvindo a sua oração, achando que você está sozinho lutando com suas próprias forças. Não, tem um Deus que está no controle. Tem um Deus que está conduzindo todos os fatos de acordo com seus propósitos. É um processo. Não é algo instantâneo. Não. A mão dele está trabalhando. E a mão dele trabalha, mesmo que ele possa fazer um milagre, ele faz as coisas no tempo certo. Ele está tirando os detritos que precisam ser tirados. Ele está amassando o barro para que saia o ar. Ele está controlando o barro na roda que está girando. Por isso que às vezes a gente fica tonto. Mas é o processo. Faz parte do processo. Mas escute, quando ficar pronto, ou quando estiver perto de ficar pronto, muita gente vai olhar e vai dizer assim: como pode? Não pode ser, porque todo o processo, ele tem etapas, mas ele também é concluído. Ele também chega a um fim pensado e estabelecido. Quando esse processo passar, escute, você vai olhar para trás e você vai ver que em todo o deserto sempre teve uma nuvem. Quando você olhar para trás, você vai ver que teu Deus nunca te abandonou. Eu acho interessante como Deus faz as coisas de forma processual, que a gente precisa suportar. Sabe, nós vamos passar por transformações, por mudanças, nós vamos passar para próximas etapas, mas isso só acontece após um processo. Se eu chegasse para você e dissesse assim: tem milagre de Deus, mas sem processo, isso não é Bíblia, isso é outro evangelho. Eu pensei nisso um dia que um obreiro chegou para mim, ele tinha uma empresa, e eu comecei a orar por milagre. E quando eu ia orar, ele falou: não, pastor, não precisa orar pelo milagre não. Eu queria só que o senhor orasse para que Deus me desse saúde, para que Deus me desse inteligência, para que Deus não deixasse eu desanimar, para que Ele estivesse comigo. E eu comecei a entender, gente, que coisa é essa? É a fé. Porque tem gente que não quer trabalhar, não quer se esforçar, não quer sofrer, ele só quer um milagre. Escute, Deus é um Deus de processo. Eu olho para a borboleta. Borboleta é uma coisa linda, né? Mas ela não nasce como borboleta. Ela é uma lagarta. Ela come folhas. Ela rasteja. Até que chega um tempo da sua vida em que ela constrói um casulo em torno dela. E ela vai passar ali de uma semana a um mês dentro daquele casulo. Um lugar apertado, um lugar escuro e solitário. E ela vai ficar, depois de um tempo, quando as asas já estão sendo formadas, ela vai ficar tentando romper o casulo. E às vezes ela rompe um pedaço ali daquele casulo, mas ela não consegue se soltar do casulo. Alguém às vezes vai lá e rompe o casulo para ajudar a borboleta. Sabe o que acontece? As asas estão fracas e ela não consegue voar. E ela se torna uma presa fácil. É preciso que ela passe pela dor, é preciso que ela fique presa ali naquele tempo. Deus fez as coisas que ela só pode se soltar o dia que ela estiver pronta para voar. É um processo. Eu olho para a pérola. Sabe como é que se faz uma pérola? Uma ostra um dia.
entra um detrito dentro da ostra. Aquele detrito causa uma ferida. Aquele detrito causa dor na ostra. Então ela segrega uma substância calcária que envolve aquele detrito, e ela vai envolvendo aquele detrito. É uma espécie de cicatriz. E depois que aquilo é resolvido, aquele produto que ela segregou vira uma ostra caríssima. Uma pérola, melhor falando, uma pérola. Obrigado, meu amor. Uma pérola caríssima. Você olha uma pérola, você fala, que coisa linda. A ostra diz, que dor. Você quer produzir pérolas? Você tem que passar por dor. Ela não surge rapidamente. Leva tempo, é um processo. Você sabe qual a diferença química de um carvão para um diamante? É mínima. Eles são praticamente semelhantes. Átomos de carbono. Carvão e diamante são praticamente iguais, física e quimicamente falando. Agora, um é frágil, um é abundante, um não tem valor, um é barato. Diamante é raro, diamante é duríssimo e diamante é muito caro. Qual a diferença? É que o diamante passou por uma pressão brutal durante anos. Passou por um processo muito difícil. A gente precisa entender que o nosso Deus, muitas vezes Ele vai nos submeter a circunstâncias que vão nos restringir, a situações que serão dolorosas para nós. Há uma pressão que você diz assim, eu acho que eu não vou suportar, mas escute, Ele é um Deus de processos. Ele está fazendo isso para revelar o teu valor, o teu brilho, a tua fé. Ele está fazendo isso para te conduzir a um propósito que Ele já pensou para você. Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não suportaria esse altar. Quantas vezes o crente, ele diz assim, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Para você ser usado por Deus, você precisa ser aprovado, você precisa ser perseverante. Sabe o que Deus faz? Deus vai te colocar numa prova. Aí a Bíblia diz, se te mostrares fraco, no dia da angústia, no dia da luta, a tua força será pequena. Se você deixar o arado, se você desistir, a pessoa fala, eu entrego o cargo, eu mudo de igreja, porque estou triste, porque estou cansado, porque estou na luta. Escute, e isso faz parte do processo. É Deus te conduzindo ao lugar, é Deus te conduzindo ao posto, é Deus te conduzindo ao propósito. Diga assim, Deus é um Deus de propósitos.